Bom, gente, então a proposição que eu quero apresentar para vocês, que vai amarrar e fechar toda essa história que a gente está estudando até agora, é essa aqui, tá? Ó. Então, a gente tem um ponto x0 no domínio da função f de xy, né? E a função f de xy possui derivadas parciais, né? Num conjunto aberto A dentro desse domínio, tá? Que contém, logicamente, o ponto x0 e y0. Então, se essas derivadas parciais forem contínuas no ponto x0 e y0, então eu garanto que a f é diferenciável, tá bom? Nesse ponto x0 e y0. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Então, se a função f possui derivadas parciais nesse ponto x0 e y0, e essas derivadas parciais nesse ponto forem contínuas, então essa f sim é diferenciável. Agora, isso aqui é uma condição suficiente, tá? Não é necessária, é suficiente. Então, se isso aqui, se ela possui derivadas parciais contínuas, então ela é diferenciável. Vamos ver dois exemplos aqui, ó. Essa aqui, vamos calcular a derivada parcial com respeito a x dessa função, né? Com respeito a x, y é constante, derivada do seno, cosseno, né? Então vai ficar cosseno de x, y2 vezes xy2 e vou derivar com respeito a x, né? Ou seja, vai sobrar o y ao quadrado ali para mim, né? Então, isso aqui vai ser y ao quadrado vezes o cosseno de xy2, né? E essa função aqui é um polinômio vezes o cosseno, é o produto de duas funções contínuas, e o produto de duas funções contínuas é contínuo. Então, a derivada parcial com respeito a x ela é contínua para qualquer valor de xy, inclusive, né? Eu não peguei um ponto específico, mas para qualquer um, né? Ela é contínua. E com respeito a y, o que vai ser? Bom, aqui vai de novo dar cosseno de xy2 vezes a derivada de xy2 com respeito a y, né? Derivando isso aqui com respeito a y, o que vai dar? Vai dar 2xy cosseno de xy2, que também é contínuo, né? Esse cara aqui é contínuo, esse cara é contínuo, então os dois vão ser contínuos. Portanto, como essa função f possui derivadas parciais contínuas para qualquer valor de xy, significa que essa função é diferenciável para qualquer valor do R2, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, vamos calcular agora as derivadas parciais desse cone, né, a parte superior do cone lá. Então vai ficar f com respeito a x, o que vai ser, né? Eu escrevo como sendo meio que multiplica x2 mais y2 elevado a menos meio, que multiplica com respeito a x, né? Derivar isso aqui com respeito a x, isso aqui é constante, o y para mim é constante, se o y é constante dá zero a derivada, né? Então, vezes 2x. Esse 2 simplifica com esse 2. Ainda consigo escrever, né, essa expressão como sendo x sobre x2 mais y2 na raiz. E observa que essa função aqui ela é descontínua só na origem, né, no ponto 0, 0. Ela é descontínua. No resto de todos os valores x e y, ela é contínua. E com respeito a y, ó, f com respeito a y, vai dar a mesma coisa, né? Vai dar meio de x2 mais y2 elevado a menos meio, vezes, agora estou derivando com respeito a y, vai dar 2y. Simplifica esse 2 com esse 2. Então vai dar y sobre x2 mais y2 na raiz. E novamente essa função aqui ela é contínua para qualquer valor xy menos na origem. Portanto, essa função f aqui, ó, ela é diferenciável para qualquer valor xy do R2 menos na origem. Na origem ela não é diferenciável. Tá bom? Bom, então vamos ver agora o conceito de plano tangente. A gente já deduziu a equação do plano tangente lá, então só vou apresentar ela aqui para vocês.
e vou mostrar o conceito de diferencial. Então, se uma função é diferenciável, ela possui a sua diferencial. Vou mostrar qual que é a expressão para a sua diferencial e vamos ver alguns exemplos, tá bom? Bom, gente, então agora eu vou definir direitinho para vocês que é plano tangente, como a gente vai entender plano tangente, tá? Bom, então a gente vai considerar uma função de duas variáveis, lembrando que vale para 3, 4 variáveis, n variáveis, né? Uma função f que é diferenciável no ponto x0 e y0, tá? E a gente vai chamar de plano tangente, né, o gráfico nesse ponto, né, x0, y0, f de x0 e y0, né, o que tangencia ali, né, o que está tocando naquele ponto, o plano, né, dado por essa equação aqui, é aquela equação que a gente já deduziu quando a gente estava aproximando, né, para mostrar que a nossa função é diferenciável. Eu queria que a f estivesse muito próxima de um plano. É aquele plano que eu estou tomando e estou definindo aqui para vocês. Ó. Só peguei aquela f de x0 e y0 e passei para o outro lado do igual. Né, ó. Então ficou z menos f de x0 e y0. E esse z aqui era aquele h de xy lá para mim, lembra? Então ficou z menos f de x0 e y0. Derivada parcial com respeito a x no ponto x0 e y0, x menos x0, mais derivada parcial com respeito a y, f de x0 e y0, y menos y0. Isso aqui a gente já conhecia, só definir agora direitinho para vocês matematicamente. Então, para eu olhar, né, para o plano tangente, eu estou olhando para uma função diferenciável, tá? Agora já tem o conceito de diferenciabilidade. Então a gente vai tentar achar, ver se existe, né, e tentar achar os planos tangentes para essa função nos pontos 0, 0, 0 e 1, 1, raiz de 3, tá? Então, no ponto 0, 0, 0, a gente já sabe que essa função aqui ela não é diferenciável. A gente acabou de mostrar um exemplo anterior aqui, né, para que ela seja diferenciável, eu tenho que as derivadas parciais têm que ser contínuas, né? E aí, se você fizer as derivadas parciais, você vai no ponto 0, 0 lá, você vai ver que ela não vai ser contínua. Então ela não é diferenciável nesse ponto e por isso eu não consigo um plano tangente. E a ideia geométrica é o quê? Isso aqui não é um cone, né? A parte positiva do cone. Na origem lá, eu vou ter o cone, né? Eu vou ter o cone e vou ter... Eu não consigo apoiar, né? Aonde? Qual que é o ângulo do plano tangente ali, né? Forma um bico. É a mesma ideia lá de função de uma variável. Quando forma bico tem problema para mim. Então eu não consigo ter essa ideia de plano tangente aqui que eu defini para vocês. Então nesse ponto 0, 0, 0, vamos escrever isso ó, no ponto 1. No ponto P1, a função f de x, y não admite plano tangente, né? Pois não é diferenciável nesse ponto. Ok? Bom, agora nesse ponto aqui, lembra, ela não era só contínua, as derivadas parciais não eram contínuas só na origem, no resto era contínua. Então ela vai ser diferenciável em todo o resto. Então o que eu preciso fazer? Preciso calcular as derivadas parciais, né, e aplicar no ponto, né, x0 e y0 para mim, né, e determinar essa minha equação, qual é a equação do plano tangente. Então vamos fazer esse trabalho, tá? Então f com respeito a x, né, quanto que vai dar f com respeito a x? Vou derivar com respeito a x ali. Como é que vai ficar? Vai ficar meio, né, que multiplica 2x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio, que multiplica agora a derivada disso aqui com respeito a x, né? Desce o 2 aqui, vai ficar 4x, e esse aqui é constante 0. Então, vezes 4x. Então, eu simplifico esse 2 com esse 4 de cá, sobrou um 2, né? Portanto, essa derivada parcial aqui para mim vai ser o quê? 2x sobre 2x ao quadrado mais y ao quadrado na raiz, né? Bom, e a f com respeito a y? Que fica clara, né, que ela não é contínua em 0, 0, né?
F com respeito a y a mesma história, né? Ficou meio, multiplica 2x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Aplicando a regra da cadeia aqui, né? Vezes a derivada com respeito a y, essa parte aqui é constante para mim, né? Deriva com respeito a y vai dar 2 vezes y. Esse 2 aqui simplifica com esse 2 de cá. Então vai ficar y sobre raiz de 2x ao quadrado mais y ao quadrado. O que eu vou fazer aqui agora? Vou aplicar essas derivadas no ponto x0 e y0. Quem são os pontos x0 e y0? Está aqui, né? Ó. x0 é esse e y0 é esse, no ponto 1. Né? E daí a gente coloca na minha equação. Vou apagar essa parte da lousa aqui para a gente terminar esse exemplo. Tá? Bom, então vamos aplicar f, derivada da f com respeito a x no ponto 1. O que vai ser? Né? Vai ser 2 vezes 1, né? X vale 1, sobre 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, porque o y também vale 1, raiz quadrada. 2 vezes 1 aqui para mim dá 2, sobre 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, sobre a raiz de 3. Certo? Isso aqui é a derivada parcial da f com respeito a x aplicada no ponto 1. Vamos aplicar y agora, ó, no ponto 1. Então vai ficar y vale 1 também, né? Ficou 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? No mesmo ponto. E isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. Ótimo. Com esses valores aqui agora, o que falta? Falta aplicar a f, né? A f no ponto x0 e y0 para substituir aqui, né? Então, aplicando a f no ponto 1, ó, f no ponto 1, o que a gente vai ter lá, ó? 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz de 3, né? Então, isso aqui é o próprio raiz de 3. Tá? Então, eu vou apagar aqui, ó, vou apagar ali em cima, e a gente já escreve quem é a equação do plano tangente. Bom, então a equação do plano tangente vai ficar como? Ó? Vai ficar z menos f de x0 e y0 é menos raiz de 3, certo? Igual. Ó, igual. Aqui eu calculei, nem precisava ter calculado, eu já tinha dado nesse ponto lá, 1 raiz de 3, né? Eu calculei aqui, mas nem precisava ter calculado. Eu que me distraí ali, era 1 raiz de 3, já tinha o raiz de 3 aqui, né? A f do ponto 1, claro, né? Então ficou z menos raiz de 3 igual derivada parcial com respeito a x está aqui, que dá 2 sobre raiz de 3, que multiplica x menos x0. x0 valia 1, lembra? Menos 1. E aqui ficou mais derivada parcial com respeito a y, 1 sobre raiz de 3, que multiplica y menos, de novo, né? y0 também vale 1 aqui para mim. Tá? Se eu quiser reorganizar esses termos aqui, como é que eu posso escrever, né? Vou escrever melhorzinho esses termos, vai ficar z menos raiz de 3, né? Consigo escrever, bom, raiz de 3 aqui, se eu racionalizar, né? Consigo escrever como sendo 2 raiz de 3 sobre 3x, aplicando distributivo aqui e aqui, né? Vai ficar menos 2 raiz de 3 sobre 3, ok?
Aqui é a mesma coisa, racionaliza, né? E aplica a distributiva. Vai ficar mais raiz de 3y sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3. Ok? Ó. E daí o que eu vou ter? Ó, vou ter z menos raiz de 3 igual a 2 raiz de 3 sobre 3x. Vou colocar o y aqui do lado. Mais raiz de 3 sobre 3y. Esse cara soma com esse cara de cá, né? Vai ficar 2 mais 1 aqui dá 3. Então vai dar menos 3 sobre 3. Vai dar 1. Então vai dar menos raiz de 3. Tá? Esse carinha aqui, ó, cancela com esse de cá. Aqui tem dos dois lados. Eu somo raiz de 3 dos dois lados. Né? E daí o que eu posso fazer? Posso dividir. Posso passar o menos z para lá. Né? Tá mais z, passa menos z para lá. Posso dividir todo mundo por raiz de 3. E posso multiplicar todo mundo por 3, né? Então, ó, se eu fizer isso, eu vou ficar com 2x, né? Então, dividi todo mundo por raiz de 3 e multipliquei por 3, tá? Então vai ficar 2x mais y menos, passei o z para o outro lado, né? Menos, então, eu dividi por raiz de 3 e multipliquei por 3. Então ficou menos... Se eu racionalizar já o raiz de 3, eu vou aparecer com isso aqui, né? Ó, menos raiz de 3z. Né? Faça esse exercício. Faça o que eu falei aqui, ó. Divida por raiz de 3, multiplica por 3, depois lá no z racionaliza, você vai aparecer com esse cara aqui, ó. Raiz de 3, z igual que 0. Aqui está a equação do plano tangente no ponto 1, raiz de 3. Tá bom, gente? E na origem ele não admite plano tangente porque precisa ser diferenciável. Tá? Então a equação do plano A que tangencia, que melhor tangencia, é essa de cá, que aproxima minha f, é esse plano de cá. Tá? Finalmente, para terminar essa aula, vamos falar sobre o conceito de diferencial. Tá? Vou definir para vocês o que é diferencial e vou aplicar alguns exemplos. Bom, turma, então finalmente a gente vai falar sobre a diferencial de uma função diferenciável. Tá? Então olha só. Estou supondo aqui, ó, seja z, né, igual a f de xy, uma função diferenciável no ponto x0 e y0, né? Então a gente vai definir a diferencial da f no ponto x0 e y0 como, vamos definir pela transformação linear, né, que vai do R2 para a reta, dessa forma, ó, t de x0 e y0, y menos y0, né, esses dois vetores aqui, a diferença dos vetores vai ser o quê? Essa parte aqui, ó, derivada parcial com respeito a x da f no ponto x0 e y0, x menos x0, e derivada parcial da f com respeito a y no ponto x0 e y0, y menos y0, né? Nota, isso aqui é quase a equação do plano tangente, né? É que aqui na equação do plano tangente eu tinha z menos f no ponto, né? F no ponto x0 e y0, né? Então eu estou pegando só aquele outro lado do igual e estou falando, ó, isso aqui para mim é uma transformação linear e é essa transformação linear aqui que eu estou chamando de diferencial, tá? Ó, é comum escrever assim, ó, t de hk, né? Escrevo aqui no lugar do x menos x0 como h e como k, né? Eu estou tomando aqui, ó, h, x menos x0, k, y menos y0. É comum também, né, eu escrever esse carinha aqui como delta x, porque é a variação do x, esse aqui como delta y. E olha só, nota que legal, né? A variação em z, o que é a variação em z, né? A variação em z vai ser a f de xy menos f no ponto x0, y0, né? Estou pegando a variação. Só que essa variação em z, o que ela é? Ela é aproximada pelo plano tangente. E pelo plano tangente, lembra que tinha essa parte aqui, z menos f de x0 e y0? Né? Só que isso aqui também é igual a isso. Então, isso aqui é aproximadamente... Ó. Então, isso aqui para mim vai ser aproximado, a f vai ser aproximado pelo ponto z do plano tangente. Então, isso aqui é aproximadamente o z
menos f de x0 e y0, né? Ó. Esse cara aqui é aproximado pelo z do plano tangente, né? Vou colocar até aqui um z barra para não confundir com esse z daqui, tá? Ó. É esse z do plano tangente para mim. Só que esse cara aqui, né, para mim vai ser igual a quem? Esse cara aqui, né, se você pegar a equação do plano tangente, vai ser igual exatamente a transformação de HK. Ó, a transformação de HK. Que é igual ao quê? Aquilo lá, né? Ó. Del x f x0 y0 h mais del y da f de x0 y0 k. Olha que interessante. Então, a variação que acontece na função z, ela é aproximadamente a minha transformação linear que eu estou chamando de diferencial. Muito legal, né? E daí o que eu costumo fazer? Né? Eu costumo escrever isso com essas variações aqui, né? Ó, variação em z vai ser correspondente às variações, vai depender ali das variações em x e y. Então eu também consigo escrever isso, né? Ó. Né? É muito comum escrever isso aqui, ó. Delta z igual a del x da f do ponto x0 y0 delta x mais a variação em y da f de x0 y0 delta y, tá? E além disso, eu consigo usar a notação, né, se eu for aproximando cada vez mais os infinitésimos, né, no ponto x0, ou cada vez mais eu vou me aproximando do ponto x0, eu posso usar a notação de Leibniz, né, escrever, trocar o dz aqui por d, o delta z por dz, né, notação do cálculo comum que a gente usa, dz igual, e a gente vai trocar esses carinhas aqui por dx dy. Então vai ficar, né, à medida que eu vou me aproximando, cada vez mais eu vou me aproximando do ponto x0. Eu vou pegando esses infinitésimos, né? Então, x0, y0, dx mais del y, f dy. Esse cara aqui, ó, é bastante importante. Ó, esse cara aqui é bastante importante. Eu também chamo isso aqui de diferencial total. E é esse cara aqui que generaliza lá o conceito de derivada que eu tenho, tá? Então, o cara que faz o papel lá da derivada que a gente entende em R1 é esse cara. Quer ver? Ó, se eu tivesse uma variável só, se fosse uma função de uma variável só, como ficaria a diferencial aqui, né? Se eu tivesse aqui, ó, y igual a um y de x, por exemplo. O que vai ser a derivada com respeito a y? A derivada total. Então vai ser o que, ó? Derivada com respeito a x, só que a derivada com respeito a x da minha f, né? Que eu vou escrever aqui melhor. Vou escrever y como sendo uma função f de x, né? Então, derivada total de y, o que vai ser? Vai ser a derivada da f com respeito a x, só que a derivada com respeito a x de uma função só é a própria f', f' de x, dx. Ah, essa aqui, ó, é a derivada total na reta que vocês já conhecem, tá? E é que eu obtenho também aqui a notação de Leibniz, né? Passa dx dividindo aqui, ó, consigo escrever dy dx como sendo f' de x. Olha lá a relação que a gente já tem na reta, que legal, né? Então, o cara que generaliza esse conceito de f' igual a dy dx, para mim está aqui, ó, derivada total. Tem que lembrar, derivada parcial com respeito a x da f, no ponto x0, y0, dx, mais derivada parcial com respeito a y da f no ponto x0, y0, dy, tá? Lembrando que esse dx e dy é essa variação que eu vou tomando cada vez menor, tá? Cada vez que eu vou tomando ela menor, eu vou ficando mais perto
o plano tangente vai se tornando cada vez mais próximo da minha curva, né? Então, esse carinha aqui, então a variação da minha superfície fica muito próximo da variação do plano tangente, tá? É essa que a diferencial total está mostrando. Vamos ver alguns exemplos. Bom, gente, então como exemplo, vamos calcular a diferencial dessa função aqui no ponto 1, tá? Para a gente aplicar a definição lá da transformação linear, a gente precisa calcular a derivada parcial com respeito a x da f, né? No ponto 1, mas primeiro eu calculo aqui a derivada parcial, né? Derivada parcial com respeito a x aqui vai dar 1. Aqui, né, posso escrever isso aqui elevado a meio, né? Então isso aqui vai ficar meio de x, y elevado a menos meio, que multiplica derivada desse produto aqui, né? Pensando que y é uma constante, então aqui ficou vezes y, tá? Que é a mesma coisa que escrever 1 mais y sobre a raiz de xy. Essa aqui é a derivada parcial da f com respeito a x. Vamos calcular a derivada parcial agora com respeito a y da f. Então, esse carinha aqui vai dar zero, né? Porque é com respeito a y. Aqui tem xy de novo, desce o meio, que multiplica xy elevado a menos meio, que multiplica agora, estou derivando com respeito a y, sobra o x, né? Então, vezes x, isso aqui é a mesma coisa que x sobre 2 vezes... aqui faltou um 2 também, né? Aqui tem um 2 vezes aqui. Ó. Então, 2 vezes raiz x vezes y. Então, tá aqui, ó, derivada parcial com respeito a x, com respeito a y, tá? E aí eu vou calcular, aplicar essas derivadas no ponto 1, né? Porque é nesse ponto que eu quero saber. Então vou até escrever com outra notação para ficar mais rapidinho aqui, ó. F de x, né? Derivada parcial com respeito a x. No ponto 1, o que vai dar? Bom, então quando eu aplico 1 aqui e 1 aqui, né? Então ficou 1 vezes 1, né? Raiz do número 1 dá 1. Então ficou meio mais 1. 1 mais meio dá igual a 3 meios. E derivada parcial com respeito a y no ponto 1, o que vai ser? Novamente substituir por 1, raiz do número 1 dá 1, né? Então vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2. Se eu quiser colocar, né, a minha diferencial na minha definição que eu passei de transformação para vocês, como vai ficar a transformação x menos x0, y menos y0, não é? Isso vai ser igual a f, né, a derivada parcial da f no ponto 1, que dá 3 meios, que multiplica x menos 1, né, porque o x0 é 1, mais a derivada parcial com respeito a y agora, que multiplica y menos y0, e y0 também é 1. Fica assim, né? Essa aqui é a minha diferencial. Na notação usual que a gente tem, né? Como é que ficaria? O df, né? Pode ser df em vez de dz, vamos escrever df. Pode ser usado isso aqui também, tá? dz, df. Então, df o que vai ser? Vai ser igual, já fiz as continhas ali em cima, então vai ser 3 meio dx mais meio dy, tá? Onde esse dx e dy depende do ponto que eu vou tomando cada vez mais próximo desse pontinho que eu tenho aqui. Tá? São os infinitesimos cada vez mais próximos. Tá bom, gente? Esse aqui é o meu primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo agora. Bom, gente, como segundo exemplo, então, eu vou olhar para essa função, tá? E eu vou determinar o que aqui, ó? Uma boa aproximação no item A para o acréscimo da variável dependente quando x e y passa do ponto 1 para esse ponto aqui, ó. O ponto que eu estou analisando é 1 e 1, né? Então, o ponto x vai de 1 até 1,001.
e o ponto y passa de 1 para 1,02, tá? Então, uma boa aproximação com o acréscimo da variável dependente, né? Qual é a boa aproximação? A boa aproximação é a diferencial, tá certo? Estou dando esse acréscimo aqui nas variáveis, né? Então, na f de 1 e na f de cada. Então, eu vou dar uma boa aproximação para essa variação da f. E aqui embaixo, no item B, eu vou calcular, de fato, quanto essa variação, né? Vou calcular a f nesse ponto, a f naquele ponto, e vou subtrair uma da outra e vou ver quanto que vai dar de diferente. A aproximação da própria variação, tá? Entre os pontos. Então tá bom, vamos ver aqui. Primeiro eu preciso calcular, para calcular o diferencial aqui, eu preciso calcular as derivadas parciais, né? Então vamos calcular, ó. Vamos até usar aqui a notação mais simples. Escrever essa notação aqui, ó. Então a gente vai calcular, ó, z com respeito a x, né? Qual que é a derivada com respeito a x? Então aqui vai dar 2x, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos y. Isso aqui é a derivada com respeito a x e a derivada agora com respeito a y. Quanto que vai dar? Vai dar 2y e aqui vai dar menos x. Certo? Tá bom. E agora eu preciso calcular esses carinhas no ponto que eu estou analisando, né? Ó, qual é o ponto que eu estou analisando? Estou analisando o ponto 1, 1. Certo? Tá certo? Porque, ó, isso aqui é o meu ponto x0 e ele vai até para esse ponto. Então, o x0 que eu estou analisando é esse de cá. Passa de 1 e cresce até esse. Então, eu vou calcular então, a derivada parcial com respeito a x no ponto 1, 1. Quanto que vai dar? Vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 1, menos 1 dá 1. E que eu vou ter também derivada com respeito a y no ponto 1,1. De novo, né? Vai dar 2 vezes 1 menos 1. De novo dá igual que 1. Certo? Então, a derivada total que eu vou ter aqui, né, em z, o que vai ser? Vai ser a derivada com respeito a x dx mais a derivada com respeito a y dy, aqui já pensando que é nos pontos x0 e y0, né, gente? Isso aqui vai dar quanto, então, ó? Isso aqui vai dar 1, né? 1 dx mais 1 dy. Lembra que esse dx e esse dy aqui para mim são aproximações quando eu estou pegando muito próximo, que nem nesse caso aqui, ó. Vou pegar essas variações muito próximas, né? Então aqui vai ficar, ó, 1, ó, 1 vezes dx, então para mim vai ser o ponto final, né? Que seria x menos 1, mas o x que eu estou analisando é esse carinha aqui, né? Então vai ficar 1,001 mais 1 vezes, 1,001, né? É o ponto x final, menos o ponto x0, que no caso aqui, ó, é 1. Ok? Agora sim, né? Mais derivada com respeito a y dá 1, que multiplica o y0 final, que é 1,02, menos o y0 inicial aqui para mim, ó, que é 1, tá? Bom, essa continha aqui. Bom, então, quanto que vai dar isso? Ó, 1 vezes essa diferença, isso daqui, 1,001 menos 1 vai dar milésimo mesmo, né? 1,001. E aqui vai ficar 1 vezes essa diferença, 1,02 menos 1, então vai ficar mais 0,02. Ok, gente? Portanto, quando eu somo esses dois décimos aqui, esses dois milésimos aqui, o que eu vou ter? Vou ter 0,021. Tá? Ele está dizendo, olha, a diferencial aí aplicada nesses pontos, né, ele dá esse erro, dá 0,021.
para mim. É essa aproximação que eu tenho, né? Ele está dizendo assim, ó, eu consigo aproximar o ponto F de 1,001, 1,02 do ponto F de 1, aproximadamente eles dão esse erro aqui, tá? E agora a gente vai calcular F nesses pontos, tá? Então, guarda aqui, ó, esse valor 0,021. Vamos até colocar ele em amarelo aqui, ó, pra gente não perder esse valor, ó. Então, sabe que, ó, DZ já aplicado nesses pontos, né, vai ser o quê? 0,021, tá aqui. Vamos pagar ali, vamos calcular. Agora a F, a variação da F ali, ó. A variação da Z, né? Desculpa. Então, olha só. Vou pegar um outro giz aqui. A variação da Z aqui para mim vai ser o quê? Z no ponto final, né? Que vai ser Z no ponto 1,001. Vírgula 1,02 menos Z que no ponto 11. Né? Essa aqui é o ΔZ, né? o Z final menos o Z inicial, né? Então, isso aqui vai ficar... Aplicando a função Z aqui, o que ela faz? Pega o primeiro e eleva ao quadrado, mais o segundo, a segunda coordenada, e eleva ao quadrado, menos a primeira coordenada, vezes a segunda coordenada. Certo? Esse aqui é só esse pedaço de cá, né? Aí eu vou fazer menos, vou colocar esse menos de amarelo aqui, ó, menos, e aí eu vou fazer a continha, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 1 vezes 1. Ok, gente? E aí vocês observam que começa a dar mais conta, né? As contas começam a ficar mais aritméticas, né? Preciso fazer mais conta com os números aqui. Então eu vou pegar um auxiliar aqui, um celular para me auxiliar as contas, tá, gente? Só para não ficar fazendo um monte de conta aqui. Então, deixa eu pegar aqui a calculadora. Ó, que ficou, depois vocês podem conferir aí comigo, tá? 1,001. Isso aqui, ó, vai dar 1,0020001. Só esse aqui, tá? Mais. Vamos fazer aqui agora, ó. 1,02 ao quadrado, né? Vai dar mais 1,0404 menos, que é esse aqui agora, tá bom? Então vai ficar 1,001 vezes 1,02. É esse aqui, ó. 1,02102, tá? E aqui tem um menos, né? Um menos de amarelo. Aqui menos, que é esse cara aqui. Aqui ficou 1 mais 1, 2, menos 1, 1. Então, menos 1. Se não sair, eu mudo essa conta. Essa continha agora de mais aqui, quanto que vai ficar, né? Então, vamos lá. Eu vou ter aquele carinha grandão ali, 1,002, né? 001 mais 1,0404 menos 1,02102 menos 1. Ó, isso aqui vai dar igual a 0,002
0,002 381. Tá bom, turma? Então olha só o que aconteceu. Peguei a variação real aqui para eu fazer, me deu diversas contas aqui, né, com os números mesmo aqui. E daí olha que eu cheguei, ó. Cheguei nessa diferença, né, do Z posterior menos o Z zero aqui, o Z inicial, né? Z final menos Z inicial. Deu esse. E qual é a minha diferencial? Olha aqui, ó, a aproximação que deu, né? Então a diferença da F, a F de XY para F, né, de X0 e Y0, olha só, deu praticamente a mesma diferença, só que esse carinha aqui é muito mais simples de calcular, muito mais rápido de calcular. Por quê? Porque ele é uma transformação linear. Eu só dependo do quê? De soma e multiplicação por escalar. E por isso, como eu só dependo de soma e multiplicação por escalar, a conta fica muito mais simples e é muito mais rápido. E a aproximação aqui, ó, é basicamente a mesma. Por quê? Porque esse cara aqui é a melhor aproximação. Né? Eu estou pegando o plano tangente que melhor aproxima a superfície ali. Então ele está muito próximo. Tá entendendo? Então, com esse exemplo aqui eu encerro a aula de hoje. Vou deixar na lista de exercícios para vocês fazerem o caso 3, tá? Que é completamente análogo, mas eu coloco mais uma coordenada. E daí não deixam de responder o questionário para computar a presença de vocês dessa aula, tá? Um abraço para todo mundo e bons estudos aí.